Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente hoje para nós estudarmos um pouco mais da vontade de Deus nessa tão importante como nós vimos no último estudo, a área da vida, a parte da recreação, a parte dos divertimentos. Recapitulando de maneira bem pontual o que nós vimos ontem no nosso primeiro estudo, nós vimos que nós não só podemos, como devemos nos recrear. É uma obrigação do cristão ter momentos de recreação. Só que nós vimos também que a recreação verdadeiramente cristã não é aquela que procura a hesitação, que procura o seu próprio prazer, mas em toda recreação, nós devemos procurar ser elevados à santidade, manter um espírito de oração. Se eu olho para a minha recreação e eu vejo que eu não sou elevado em santidade, se eu não consigo manter um perfeito espírito de oração, algo está errado. Há uma diferença enorme entre a recreação do mundo e a recreação cristã. A recreação do mundo procura o seu próprio prazer, procura se sentir bem, procura aquela excitação dos sentimentos. Então, nessas recreações, Ellen White diz que se encontra riso tolo, aquelas risadas, aquelas brincadeiras, se encontra tudo isso. Mas nas recreações, que são verdadeiramente cristãs, se encontra santidade, se encontram assuntos nobres, se encontram tudo isso, porque a diferença, o princípio que rege cada um é diferente. A recreação cristã, o que rege é a é é o princípio de você, através do descanso, estar ainda mais perto de Deus, ser elevado ainda mais para a santidade. Só que o princípio dos divertimentos mundanos é apenas o prazer próprio. E nós vimos também que Deus ele não condena todo tipo de divertimento. Ele aprova alguns divertimentos, mas também reprova muitos outros. E nós vimos que a maior parte dos divertimentos hoje, na época de Ellen White, né, e também ainda mais hoje, são inventados por Satanás. Ela fala que a maior parte dos divertimentos que temos hoje são inventados, são originados pelos agentes de Satanás. Porque Satanás quer fazer o máximo para entrar ali e conseguir as nossas atenções, as nossas afeições. E eu gostaria apenas de falar o que eu havia falado ali depois do da, da mensagem em si ontem, que é algo muito importante. Talvez alguns de vocês possam ficar um tanto assustados ao ver aqui alguns divertimentos reprovados por Ellen White. Mas isso parece que não tem nada a ver, isso é algo muito tranquilo, é isso. Mas lembrando que Deus ele pede muitas coisas para a gente apenas para guardar o nosso coração. Talvez você não consiga ver, nossa, mas isso daqui não é tudo isso. Mas Deus pede muitas vezes coisas simples para que outras portas não sejam abertas em nossa vida. Eu citei aqui o exemplo, por exemplo, do brinco, das joias simples. Eu não estou falando daquelas joias super chamativas, nada. Eu pergunto, uma pequena joia. Ela é algo extremamente pecaminoso, é como se você tivesse matado alguém, violado sábado. Não. Mas Deus ele pede, olha, queridos, guardem o seu coração. Eu sei que talvez apenas usar um brinquinho, um pontinho de brinco, não seja algo extremamente pecaminoso e te afaste de Cristo. Mas essa portinha, esse brinquinho, pode abrir portas para muitas outras coisas. Então, evite isso. Da mesma forma, nós vemos a questão da alimentação. A gente, mas um pedacinho de carne de porco, se eu comer apenas um pedacinho, provavelmente não vai fazer nada mal assim extremo na minha saúde. Mas Deus fala, evite até mesmo um pouquinho, porque através disso você vai evitar que outras portas sejam abertas. A mesma coisa com relação ao vinho. Tomar um copinho de vinho ali, final de semana, entre os amigos, é algo, nossa, que vai acabar com você? Não. Mas isso abre portas, muitas portas, para muitas outras questões pecaminosas. Então tenham isso em mente. E como o foco da nossa semana é falar sobre os esportes, eu não vou me deter muito, até porque são muitos divertimentos reprovados pela profetisa, por Ellen White. Então, eu vou
ir apresentando eles aqui para vocês e talvez algum pode parecer difícil de digerir, mas depois disso, ore a Deus, peça orientação e peça para que ele lhe mostre. E como eu disse, no final desses estudos, eu vou compartilhar aqui o artigo completo, com os argumentos melhores apresentados, com mais tempo, para que vocês possam estudar. Bom, então, nós vimos que Deus, ele aprova, mas também reprova alguns divertimentos. E nos meus estudos, eu identifiquei dois tipos de divertimentos que são aprovados ou reprovados pela profetisa. Primeiro, nós temos as brincadeiras e jogos, como você pode ver aqui, e também nós temos os jogos esportivos. Os jogos esportivos, eu traduzi do vocábulo games. Quando se fala games, Ellen White se refere aos jogos esportivos, futebol, basquete, vôlei. Esses são os games. E também ela apresenta um outro tipo de divertimento, outros tipos de divertimentos, que são as brincadeiras e jogos. Tradução para as palavras sports and plays. Então nós temos esses dois tipos de divertimentos. Como vocês viram, como eu havia mostrado ontem, nós falaremos especificamente sobre os jogos esportivos, sobre os esportes, como nós conhecemos como esportes, né? Amanhã. Hoje nós falaremos apenas sobre as brincadeiras e jogos, as que são aprovadas e as que são reprovadas por Deus através do Espírito de profecia. Então vamos lá, gente. Primeiro grupo que eu subdividi ali, que a Ellen White ela subdivide as brincadeiras e jogos, os sports and plays, nós encontramos as brincadeiras saudáveis. Como nós vimos, Deus ele não rejeita todo tipo de brincadeira, todo tipo de divertimento. Há um tipo de divertimento que ele aprova. E aqui nós temos é, alguns exemplos dessas brincadeiras saudáveis que são aprovadas por Ellen White. Vejo aqui na Suíça algo que julgo digno de imitação. Os professores das escolas muitas vezes saem com os alunos quando estão brincando e os ensinam a entreter-se, ficando perto para reprimir qualquer desordem ou erro. Às vezes saem com os alunos para uma longa caminhada. Aprecio isto. Penso que há menos oportunidade para as crianças cederem à tentação. Então, a Ellen White mostra aqui algo que ela vê que é que é digno de imitação, que as escolas devem copiar isso, que as pessoas devem copiar, que é o quê? Eles tinham um momento de recreação com os alunos. O que é que eles faziam? Eles pegavam todos os alunos e saíam para caminhar. Eles conversavam ali, aqui ela não dá detalhes, mas isso daqui ela categoriza como uma brincadeira, essa caminhada com os jovens, e ali aí os professores estavam lá só para estavam lá para brincando junto com eles, o brincar no sentido de conversar com eles ali na caminhada, fazer questões, talvez, por exemplo, ir num lago ali, jogar algumas pedras, alguma coisa assim, mas ela é uma classifica essa atividade aqui com os alunos como um sport and play, como uma brincadeira saudável e que deve ser copiada. Inclusive, eu esqueci de falar uma coisa, uma questão que deveria ser dita antes. Muitas das questões que nós vamos ver aqui nas brincadeiras e jogos, a, a gente hoje talvez não veja como uma brincadeira e jogo. E também muitas coisas que nós veremos ali como esportes, como games, né? Como no caso, como os esportes competitivos, como os jogos esportivos, a gente não vê como jogo esportivo. Nós vamos usar aqui os termos usados por Ellen White. Por exemplo, xadrez. Xadrez hoje, no século XXI, é considerado um esporte. Mas Ellen White, um jogo esportivo. Tanto que tem campeonatos e tudo mais, mas Ellen White não considera isso como um jogo esportivo. Ela considera como um jogo ou uma brincadeira. Ela considera dentro desse primeiro grupo de brincadeiras e jogos. Hoje, o xadrez é considerado um jogo esportivo. Então, aqui nós vamos usar os termos de Ellen White. Nós vamos ver aqui, por exemplo, que Ellen White categoriza o teatro, as leituras de contos e de novelas como brincadeiras e jogos. Mas, ué, é uma brincadeira assistir teatro? Hoje nós não consideramos, mas nós vamos usar aqui os termos usados por Ellen White. Então, nós temos aqui esse exemplo, nós temos diversos outros exemplos. Por exemplo, estive em uma casa onde as crianças pequenas não podiam ter o privilégio nem de brincar com brinquedos, os brinquedinhos do quarto. Por quê? Qual era o problema? Bem, agora aquelas crianças cresceram não convertidas, duras como pedra. Ensinei meus filhos a brincar
saí com eles para o campo e colhíamos as flores. Então, nós vemos que os brinquedos eles não são reprovados para as crianças, né? É por Deus. As crianças devem ter os seus brinquedinhos, claro que dentro, tudo dentro do limite correto, mas podem ter os seus brinquedinhos. E aqui Ellen White falou: olha, não é para você reprimir as suas crianças e não deixar elas brincarem. Elas podem ter os seus brinquedinhos. Inclusive, eu mesmo brincava com os meus filhos. Eu saía com eles e saía para o campo colher flores, a gente conversava durante essas caminhadas sobre questões celestiais. Então, Ellen White ela brincava, por exemplo, com seus filhos de sair para o campo, fazer caminhadas, colher flores. Isso é considerado um sport and play, uma brincadeira e um jogo. Mas uma brincadeira, né? Uma maneira de se divertir, mas que é aprovada pelo Espírito de profecia. Outro, as crianças, Ellen White escrevendo, né? As crianças estão bem. Elas brincam juntos em casa com bloquinhos com letras durante horas. Os meninos saíram rolando bolas de neve. Então aqui nós temos algumas brincadeiras que ali a família de Ellen White, principalmente os filhos, tinham de brincar de bloquinhos, sabe, de construir, por exemplo, Lego, essas coisas. Ellen White deixava que os seus filhos brincassem de Lego e essas coisas, de montar, né, casinhas e tudo mais, e os meninos deixavam eles saindo ali ao ar livre para rolar bola de neve, para montar bonecos de neve, né? São brincadeiras que Ellen White diz que servem como recreação, que podem nos aproximar de Deus. Outro aqui, não condena o simples exercício de brincar com uma bola, mas isto, mesmo em sua simplicidade, pode ser levado ao excesso. Então, aqui nós vemos que até mesmo simples brincadeiras com bolas. Nós veremos amanhã que essas simples brincadeiras com bolas não são jogos esportivos. Não se refere a jogos de futebol, como se tem os sábados à noite, né? Pelo menos aqui na minha igreja é sábado à noite. Não são aqueles jogos esportivos como o vôlei, são simples brincadeiras de bola. Talvez brincar de passar uma bola para o outro, algo assim. São simples brincadeiras de bola. Isso pode, principalmente ao ar livre, né? Isso pode ser praticado. Mas nós conversaremos um pouco melhor sobre esses esportes com bola, né? Esses jogos esportivos no dia de amanhã. Mas veja que a Ellen White ela prova alguns tipos de brincadeiras. Coloquei aqui quais que ela cita. Ela fala, olha, isso é um sport in play e pode ser praticado. Esse é um jogo ou uma brincadeira que pode ser praticado. Nós temos aqui as caminhadas, as excursões na mata, você nadar no rio, nadar na piscina, ela prova nadar na piscina, colher flores no campo, rolar bolas de neve, simples brincadeiras com bola. E aqui vocês vão encontrar ali no artigo que eu vou compartilhar, como eu disse, no artigo que eu escrevi, que eu vou compartilhar depois que nós terminarmos aqui a nossa série de estudos, ali vocês vão encontrar todas as referências, os textos em que ela White fala sobre as excursões na mata, né, que nós não lemos agora, os textos que ela fala sobre nadar, inclusive em rios e piscinas também, ela prova o uso da piscina, é claro que dentro do vestuário modesto, né, mas ela prova ali o uso da piscina. Então essas são algumas brincadeiras saudáveis citadas por Ellen White que são aprovadas. E agora nós vamos extrair do princípio algumas outras do nosso tempo, né? Por exemplo, a canoagem, os passeios de bicicleta, a corrida não no sentido competitivo, mas da mesma forma que você caminha, você correr, fazer uma corridinha de uns 15, 20 minutos, 30 minutos, cavalgadas nos cavalos, nos animais, escalada em árvores. E em todas as brincadeiras que nós vamos ver aqui, eu vou mostrar os citados por Ellen White extraídos do princípio. Então, essas são brincadeiras que Ellen White falou que nós podemos ter. Você pode eh, fazer caminhadas, excursões na mata, nadar, colher flores no campo, rolar bolas de neve, enfim, tudo isso pode ser praticado pelos cristãos, por nós cristãos, claro que dentro da devida temperança, sem que isso ocupe outros tipos de recreação, como o trabalho útil, como a comunhão com Deus, mas podem ser praticados por nós cristãos. Mas agora, como eu havia lido no último estudo, Ellen White diz que Satanás, ele criou a maior parte dos divertimentos. E agora a gente vai ver uma série de de jogos e brincadeiras que são reprovados por Ellen White.
a segunda atividade ali dos sports and plays, das brincadeiras e dos jogos que são reprovados, na, na, na verdade não que são reprovados, mas o segundo tipo que agora é reprovado, a gente viu que as brincadeiras saudáveis são aprovadas, mas que agora o segundo tipo desse grupo de brincadeiras e jogos é, são os jogos, eles são reprovados. Dentro disso, vocês vão ver que entram ali os jogos de cartas, xadrez, damas, e eu vou ler aqui melhor para vocês. Em muitas famílias religiosas, a dança e o jogo de carta são feitos um passatempo familiar. Argumenta-se que esses são divertimentos domésticos tranquilos, os quais podem ser desfrutados a salvo sob as vistas paternas. Mas assim é cultivado o amor por esses prazeres estimulantes. E o que era considerado inofensivo no lar não será por muito tempo considerado perigoso fora. Ainda está por provar que haja qualquer bem a ser obtido desses divertimentos. Eles não dão vigor ao corpo nem repouso à mente. Não implantam na alma qualquer sentimento santo ou virtuoso. Ao contrário, destrói todo o gosto por pensamentos sérios ou pelo culto. A Ellen White fala, é um dos tipos de jogos, os jogos de cartas. Ellen White, ela reprova veementemente os jogos de cartas. E aqui nós temos vários tipos hoje, né? Como o Uno, como o poker, como o truco, tantos jogos de cartas. E as pessoas veem, muitos adventistas, ao se depararem com esses textos, vêm e falam: não, gente, é que você tem que ver a época. E assim, sempre, sempre, sempre é usado o argumento cultural em todos os divertimentos que nós vamos ver agora. Não, mas você tem que ver na época. Na época, os jogos de carta, eles eram usados ali nos bares, nas apostas. Então é por isso, mas hoje, e eu sempre vou falar a mesma coisa. Atente-se para o que o espírito de profecia está dizendo. Ele está falando que o jogo de cartas que os jogos de cartas não devem ser praticados porque na época eram jogados em ambientes que não eram que eram inadequados, em ambientes de aposta, em ambientes de bares. É isso que está falando? Não. Ellen White não está falando que os jogos de cartas não devem ser usados por isso. Ela está falando, olha, pelo contrário, ela fala, olha, em muitas famílias religiosas eles são jogados, né, os jogos de cartas porque parecem ser divertimentos domésticos tranquilos e que podem ser praticados tranquilamente se os pais estiverem olhando ali e cuidando para que nada de ruim aconteça. Mas ele mais fala o quê? Ah, não, mas é por conta dos bares, é por conta da época, não. Ela fala aqui, ó, mas assim é cultivado o amor por esses prazeres estimulantes. Ela chama os jogos de cartas de prazeres estimulantes. E lembra do princípio que nós falamos ontem? A recreação, gente, o objetivo não é o prazer próprio. O objetivo é crescer em santidade. Ela fala, você não vai crescer em santidade com isso. Ah, não, mas não tem nenhum problema. Aparentemente não tem nenhum problema. Você não vai sair brigado, você não vai, mas é um prazer estimulante. Isso ele vai aos poucos, a gente não percebe, mas aos poucos vai tirar o prazer pelo trabalho útil. Aos poucos vai tirar o prazer, porque é muito estimulante. E eu digo, por mim mesmo, os jogos de cartas, eu gostei sempre muito de jogos de cartas, de videogame. Ah, é pecaminoso você jogar o Minecraft? Como eu disse, é extremamente pecaminoso, é como se você estivesse matando alguém? Não, mas isso você estimula o amor a esse prazer e você não vai se dedicar com tanto esmero ao estudo da palavra. Então, veja só, o argumento usado por Ellen White é que o amor, quer dizer, que o amor cultivado por esses prazeres estimulantes, na verdade, que é assim, jogando os jogos de cartas, é cultivado o amor por esses prazeres estimulantes, que ainda há de provar que qualquer benefício pode ser obtido nesses divertimentos. E hoje nós temos, ah, não, mas o xadrez, os jogos de cartas, eles estimulam, mas tem outras coisas que estimulam muito mais. Comparado a se ler um livro, a fazer qualquer outra coisa, comparado com jogos de cartas, era onde está falando, olha, não há nenhum benefício de verdade nisso. Eles não dão vigor ao corpo, nem repouso à mente. Nós vimos, o objetivo da recreação é isso, é dar vigor ao corpo e à mente. Os jogos de cartas não dão. Não implantam na alma qualquer sentimento santo ou virtuoso. Ah, não coloca nenhum sentimento impuro, mas não coloca nenhum sentimento santo ou virtuoso. Ponto. Então, os jogos de cartas
Eles são reprovados pela profetisa não porque jogados em bares, não, não, porque por algo que ainda é hoje. Os jogos de cartas ainda são estimulantes. Eles ainda não trazem nada de bom pra gente. Ah, não, tem estudo provando, mas nada de bom comparado a outros divertimentos. Não implantam na alma qualquer sentimento santo ou virtuoso. Há distrações como a dança, o jogo de cartas, o xadrez, as damas, que não podemos aprovar porquanto o céu as condena. Jogos de cartas, xadrez, damas, o céu as condena. Esses divertimentos abrem a porta a grandes males. Veja que talvez esses divertimentos não sejam os males, mas eles abrem grandes portas para os males. Não são benéficos em sua tendência, não são benéficos. Antes, exercem efeito excitante, produzindo em alguns espíritos uma paixão por aquelas diversões que conduzem ao jogo e à dissipação. Todos esses divertimentos devem ser condenados pelos cristãos, e seu lugar ser substituído por qualquer coisa perfeitamente inofensiva. Veja novamente, que Ellen White não condena esses jogos, xadrez, damas, jogos de cartas, porque foram praticados em ambientes de bares ou algo assim. É porque eles não são benéficos. Eles não vão te levar à santidade, que é o objetivo da recreação. Eles só vão. Nós praticamos eles apenas para buscar prazer. Mas Ellen White fala: todos esses divertimentos devem ser reprovados pelo Eterno. Deve-se proibir o jogo de cartas. O príncipe dos poderes das trevas preside nos salões de diversões e onde quer que haja jogo de cartas. Satanás está ali onde tem jogos de cartas, onde tem Uno, onde tem essas coisas. Os anjos maus são hóspedes familiares nesses lugares. Nada existe, olha aqui, ó, nada existe de benefício à alma ou ao corpo nesses divertimentos. Você não se eleva em santidade, coisa alguma para fortalecer o intelecto, nada para provê-lo de ideias valiosas para uso futuro. A conversa, e veja bem se não é isso que acontece. A conversa gira em torno de assuntos triviais e degradantes. Ouve-se aí o gracejo, aquelas risadas, aquelas gargalhadas altas quando a gente está jogando, imaginação, Uno e aquelas risadas. Essas diversões são as mais nécias e inúteis. Inúteis. Veja que não é algo pecaminoso, mas é algo inútil, que gera gracejo indecente, risadas, gargalhadas altas, prejudiciais e perigosas atividades que os jovens podem praticar. Aqueles que se dão ao jogo de cartas se tornam grandemente agitados e logo perdem todo o gosto pelas ocupações úteis e elevadas. A perícia no manuseio das cartas conduzirá logo ao desejo de empregar esse conhecimento e tato em proveito próprio, para o próprio prazer. Vejam se vocês não se encontram, não encontram as atividades que nós fazemos muitas vezes com jogos de cartas na descrição aqui. Não está dizendo que ali você vai ter uma competição extrema, que vocês vão brigar, ou que você vai sair automaticamente contra as coisas da Bíblia. Não, mas está falando que isso daqui não fortalece o intelecto. Isso vai criar cada vez mais gosto pelos divertimentos, pela busca do próprio prazer. E aí, ó, exatamente o que acontece. Ouve-se aí o gracejo indecente. Você escuta ali, ó, a conversa gira em torno de assuntos triviais. E aí conversam ali. Eu não sei se vocês já tiveram, provavelmente já tiveram em um ambiente, por exemplo, onde se joga imaginação ou brincadeiras assim. Você vê aquela risada, o pessoal dando gargalhada alta e gritando. Ellen White fala que esse não é a vontade de Deus, não é a vontade de Deus que nós nos recriemos assim, em ambientes assim. Ah, mas não tem nada de mal, mas o gracejo indecente, as gargalhadas altas, a conversa em assuntos triviais já descaracterizam a verdadeira recreação cristã, que é para nos elevar à santidade. Então aqui nós temos alguns jogos citados por Ellen White, entre eles os jogos de cartas, o xadrez, as damas, o bilhar, o boliche, a dança, os jogos de apostas e as loterias. Como eu disse, as referências estão ali no artigo. E extraindo do princípio, nós encontramos os jogos de cartas como um todo, né? Hoje nós temos truco, pôquer, Uno, tantos jogos de cartas. Jogos de tabuleiro também, como o xadrez e as damas, né, da época. Nós temos imaginação, detetive, Monopoly. E também, principalmente hoje as coisas estão bem piores, que são os jogos virtuais, né?
estão no Xbox, no PlayStation, nos jogos de celular, é que nós temos tantos, né? Tantos jogos de celular, de computador, de consoles, né? Que se enquadram exatamente no que a Ellen White falou. Não são úteis. Ah, mas tem estudo provando que ele, mas comparado com os verdadeiros, com a verdadeira recriação, eles são, podem ser considerados inúteis. E eles excitam. E eu acredito que vocês já devem ter visto pessoas, e eu mesmo, já estive, nunca estive viciado em jogos de cartas e tabuleiros, porque isso é da época de Ellen White, né? Hoje, onde Satanás, o divertimento que Satanás mais usa, o jogo que Satanás mais usa, são os jogos virtuais. Minecraft, nós temos Free Fire, Clash Royale, todos esses jogos. Quanto tempo eu, por exemplo, já gastei na minha vida com isso? Passava horas e horas jogando. Os meus pensamentos eram levados a isso. Isso não elevava a santidade nem a comunhão melhor com Deus. Um outro tipo de, de jogos ou brincadeiras são as brincadeiras fúteis. Aqui eu não vou ler os textos para vocês, com vocês. Nós vamos ler no nosso último estudo, na sexta-feira, onde nós vamos abordar os exemplos práticos, mas nós temos aqui alguns citados por Ellen White: Guerra de Travesseiros, concurso citados por Ellen White ali. Concurso de comer torta com as mãos amarradas, corrida de três pernas, comer maçãs suspensas por um barbante sem o auxílio das mãos, transportar ovos numa colher na boca, com os braços atados numa corrida de joelhos. Tudo isso é citado ali por ela e por seus biógrafos, essas brincadeiras. Novamente, porque são brincadeiras. Aqui nós encontramos essas brincadeiras, geralmente nos, nos acampamentos de desbravadores, nós encontramos nos acampamentos de verão, né, onde tem aquelas brincadeiras, e vocês podem ver que em todas essas brincadeiras não é estimulado o amor a Cristo, a conversa a questões santas. Não, você vê nessas brincadeiras, guerra de travesseiro, todo mundo excitado, né? Fazendo bagunça, gritando, tendo risada alta. Esses concursos, né, que ela mais tanto fala, de comer, comer tortas com a mão amarrada, e o pessoal ficava rindo, e pessoal, isso não eleva a santidade. E um irmão perguntou ontem, com relação aos escravos de Jó, né? Entraria dentro daqui também. Ah, mas não tem nada de pecaminoso. Lembrem do que eu disse, não tem, nossa, nada de extremamente pecaminoso você jogar uma simples damas. Mas isso abre portas para a risada tola, para as piadas, para o espírito que não é verdadeiramente cristão. Não é o verdadeiro espírito de felicidade do cristão, não é algo excitante, algo assim, e extraído dos princípios, né, aquelas brincadeiras e gincanas que não levam à santidade, não edificam e provocam um ambiente, como a Ellen White fala, de hilaridade refletida. São aquelas risadas, aquelas gargalhadas que a gente vê que não fazem sentido e que não estão de acordo com o espírito cristão. Próxima brincadeira: assistir ou participar de competições. Uma das mais sutis e perigosas tentações que assaltam as crianças e jovens nas cidades é o amor dos prazeres. Numerosos são os dias de feriado, jogos esportivos e corridas de cavalo. Arrastam milhares, e a onda de satisfação e prazer atrai-os para longe dos simples deveres da vida. Então aqui nós temos assistir ou participar de competições. Veja aqui que novamente Ellen White não fala que, ó, por exemplo, as Olimpíadas, que a marcha atlética, que o surf, que tudo isso, que assistir todos esses eventos ali das Olimpíadas é algo pecaminoso. Mas isso você cria amor por essas coisas. E aí que fala, Satanás ele usa feriados, jogos esportivos, corridas de cavalo, e aqui nós temos hoje as Olimpíadas, a Copa do Mundo, tudo isso, e arrasta milhares. E aí a atenção, as energias que eram para estar focadas nas questões celestiais estão na busca de 11 homens contra 11 homens tentando jogar um objeto redondo na trave do outro. Ou pessoas dando pirueta para conseguir uma nota maior. Veja que essas questões não não edificam, não, nunca, é apenas para nos deixar excitados, animados. Então, tudo isso, e aqui nós temos os campeonatos também de futebol, tudo isso, a gente fala que nós não devemos praticar. Aqui nós temos é, participar também de competições. Vejam só, nas ruas da cidade, reúne-se um grupo para uma corrida de bicicleta. Nesse grupo estão também os que professam conhecer a Deus e a Jesus Cristo,
A quem ele enviou? Os adventistas do sétimo dia, no caso. Mas daqueles que contemplam a excitante corrida, quem seria capaz de pensar que os que assim se exibiam eram seguidores de Cristo? Quem suporia que qualquer pessoa daquele grupo sentia a necessidade de Cristo? Quem poderia, quem pensaria que eles reconheciam o valor de seu tempo e de suas forças físicas como sendo dons de Deus que deveriam ser preservados para o seu serviço? Quem pensa no perigo de acidentes ou em que a morte pode ser o resultado de sua selvagem prossecução? Quem tem orado pela presença de Jesus e a proteção dos anjos ministradores? É Deus honrado por essas realizações? Satanás está disputando o jogo da vida por essas almas e muito se alegra com o que se vê e se ouve. Pode ser que algum crente humilde seja induzido a praticar essas brincadeiras, esses sports, que é a tradução de brincadeiras do inglês. Mas se ele mantiver sua ligação com Cristo, não poderá participar de coração na cena emocionante. Vejam, amigos, vejam aqui, queridos, novamente, não é, nossa, o pessoal estava com um espírito incorreto na corrida de bicicletas, eles estavam bravos um com o outro, não. Mas é apenas algo que é sem valor. Essa energia, esse vigor, essa excitação que as pessoas colocam nos esportes, nas corridas de cavalo, e aqui nós temos na Fórmula 1, no UFC, em tudo isso, deveria ser empregado para Cristo. Mas eles ficam ali entretidos na cena emocionante. E quando Deus vê que nós ficamos entretidos e ficamos naquela. E eu me lembro da Copa do Mundo. A gente, nossa, será? Será que você vai ganhar? Será que não vai ganhar? E com aquela excitação, Satanás está disputando o jogo da nossa vida. Quando nós estamos envolvidos nesses divertimentos. E muito se alegra com o que ouve e com o que vê. Um outro texto. No plano divino, não há lugar para rivalidade egoísta. Precioso é o serviço efetuado e a educação obtida na prática destes princípios. Quão diversa é, porém, grande parte da educação que hoje se dá? Desde os tenros anos da criança, consiste ela num apelo à competição e à rivalidade. Alimenta o egoísmo, a raiz de todos os males. Desde do princípio. Se ensina a criança a torcer para um time que vença e para que o outro perca. Desde o começo é incentivado esse amor por esses jogos, por essas competições, pela Fórmula 1, pelo UFC, pelo judô, por tudo isso. Ellen White fala que isso não deve ser aceito. E aqui, citados por Ellen White, competições esportivas em geral, corridas de bicicleta. Nós veremos, como eu disse lá, os jogos esportivos melhor amanhã, mas competições esportivas em geral, corridas de bicicleta. Ela fala também corridas de cavalos e principalmente disputa por prêmios, para aquela competição para ver quem vai ganhar. E em todos os casos, assistir ou participar desses divertimentos, né? Não é apenas assistir ou apenas participar. Ellen White menciona aqui principalmente assistir, né? Porque esses tipos de divertimentos, geralmente, a maior parte das pessoas apenas assiste, né? Por exemplo, a Fórmula 1, a UFC, quase... Eu não conheço ninguém que realmente participa daquelas competições de alto nível. A gente só assiste, né? Nós veremos um pouco melhor dos que nós participamos amanhã, dos jogos esportivos amanhã, dos futebols, dos vôleis e tudo mais. E aqui, extraídos do princípio, nós temos assistir, né, às competições de futebol, de basquete, de vôlei, de Fórmula 1 e UFC. Novamente, eu vou citar toda vez para que isso entre bem na nossa cabeça. Não é porque o espírito que está ali na corrida de bicicletas, o espírito está correto, mas se a gente jogar com o espírito correto, vai estar correto. Não. Então a gente fala que o problema desses jogos é porque são excitantes, porque não nos elevam à santidade. Um outro tipo, que acontece muito e muito, infelizmente, em nossos internatos, nas reuniões jovens, principalmente nas reuniões jovens, mas também nas reuniões de adultos, que são as reuniões frívolas, as reuniões sociais frívolas. Nós vimos no estudo passado que Deus ele aprova as reuniões sociais, mas aquelas em que não há as gargalhadas altas, que há aquele, mas que em que há o Espírito de Cristo, em que são discutidas questões celestiais, em que a conversa ela é nobre. E aqui nós estamos falando agora de reuniões sociais, que Ellen White classifica essas reuniões sociais como divertimentos,
como sports and plays, como brincadeiras. E nós vamos ver qual é o espírito dessas reuniões. A visão de um desses grupos me foi apresentada. Grupo em que se achava reunidas pessoas que professam crer na verdade, ou seja, adventistas. Uma delas achava-se a um instrumento de música e cantavam canções tais que faziam chorar os anjos da guarda. Havia ruidosa alegria. Olhem só, ruidosa alegria. Havia riso vulgar, abundância de entusiasmo, pessoas muito excitadas, aquela alegria muito cheia de barulho, o pessoal tendo risadas muito altas, gargalhadas muito altas, e uma espécie de inspiração no sentido de excitação. Mas a alegria era daquela espécie que unicamente Satanás é capaz de produzir. É um entusiasmo e uma absorção de que os que amam a Deus se envergonharão. Eu acredito que vocês, amigos, irmãos, já devem ter participado em reuniões assim, onde você vê o pessoal tendo aquela risada alta, aqueles. Acredito que vocês sabem, né? E aqui nós temos uma descrição melhor ainda que acontecia em Battle Creek, ali nas igrejas da instituição, nos colégios da igreja. Vejam só. Mas tem havido uma classe de reuniões sociais em Battle Creek de caráter totalmente diferente. Veja, festas de prazer, que tem sido uma vergonha para as nossas instituições e para a igreja. Eles encorajam o orgulho no vestuário, o orgulho na aparência, a autogratificação, a hilaridade e a futilidade. Satanás é recebido como convidado de honra e toma posse daqueles que patrocinam essas reuniões. Tenho visto a alegria, a exibição no vestuário, o adorno pessoal. Todos querem ser considerados brilhantes e se entregam à hilaridade, às piadas tolas e à bajulação barata e grosseria e ao riso barulhento. Riso barulhento. Ao comer, beber e se divertir, a impressão é que eles fazem o possível para esquecer Deus. A cena do prazer é o seu paraíso e o céu está olhando, vendo e ouvindo tudo. O teor da conversa revela o tesouro do coração. A conversa vulgar e barata, as palavras de lisonja, as tolas piadas pronunciadas para provocar riso. São mercadoria de Satanás. E todos os que se entregam a esta conversa estão negociando seus bens. Não discernem que essas diversões são realmente o banquete de Satanás. E quantas vezes isso, meus irmãos, nós vemos nas nossas instituições adventistas, nos encontros jovens, é exatamente isso que acontece. Exatamente isso que acontece. Aqui, eu sou ancião aqui da igreja do IACS. O IACS é o único internato aqui do Rio Grande do Sul. E nós vemos, gente, cada coisa. Ah, não, a festa ali, a festa que não é a festa do São João, mas é uma espécie de festa ali, eu esqueci o nome, uma espécie gospel de festa junina. E ali as pessoas têm que se vestir, colocar a roupa ali junina, né? E aí tem esse orgulho no vestuário, aí você vê aquelas brincadeiras, aquelas piadas, tudo isso não agrada a Deus. A festa da amizade, a festa de tal coisa, a festa fantasia. E aí nós vemos exatamente o que está aqui. O orgulho no vestuário. Você tem que preparar aquele vestuário que vai mais chamar a atenção para você. E nós vemos a hilaridade, a futilidade, as piadas tolas. O pessoal tá lá para fazer piada, para conversar, para ter uma conversa não santa, não uma conversa santa, mas a conversa vulgar e barata, piadas tolas para pronunciar e provocar risos. Veja, que a não está falando, olha, vocês nessas brincadeiras, vocês vão falar apenas sobre coisas de Satanás, não, mas são coisas tolas. E essas reuniões são os banquetes de Satanás. E aqui nós temos eu acabei de citar ali nas brincadeiras frívolas também as sociais, onde ficam cantando até altas horas da noite coisas que não fazem sentido, pulando de um lado para outro. Ou seja, piadas tolas, hilaridade, futilidade, tudo isso é condenado por Deus. E eu não coloquei aqui os citados por Ellen White, mas é basicamente esses tipos. Ela não cita exatamente
exemplo, na verdade, ela cita exemplos, nós vamos ver ali na sexta-feira, no nosso último estudo, mas é, esse é o princípio dessas atividades. E, infelizmente, nós vemos hoje demais, demais, demais entre nós, adventistas do sétimo dia. Nós temos um outro grupo de brincadeiras e jogos que eu denominei de outras atividades, que aqui se enquadram literalmente outras atividades que eu não consegui classificar em um grupo específico. Nós temos aqui, por exemplo, a mente que se permite absorver com a leitura de contos é arruinada. A imaginação se torna doentia. O sentimentalismo toma posse da mente. E há uma vaga inquietação, um estranho desejo de alimento mental, nocivo, que constantemente desequilibram a mente. Estão hoje em hospício milhares de pessoas cujas mentes se tornaram desequilibradas pela leitura de novelas que resultam em castelos no ar, sentimentalismo doentio. Eu vou ler esse outro aqui, ó. Na educação das crianças e dos jovens, dá-se agora importante lugar aos contos de fadas, mitos e histórias. Usam-se nas escolas livros desta natureza e encontram-se também os mesmos em muitos lares. Como podem os pais cristãos permitir que seus filhos usem livros tão cheios de mentiras? As ideias apresentadas nesses livros desencaminham as crianças, comunicam falsas ideias da vida, suscitando e nutrindo o desejo pelo irreal. Aqui Ellen White fala de contos, né, de histórias, de leitura. E ainda mais hoje isso, gente, com os filmes, com os seriados. E eu não sei quantos já assistiram seriados, filmes. Acredito que a maioria de nós, em um momento ou outro, já assistimos e vocês sabem que é exatamente isso. A nossa mente fica raciocinando, pensando naquilo, principalmente quando criança, gente. Ao invés das crianças estarem cheias do Espírito Santo, da mesma forma que nós devemos ser, né? Em dia a dia, a cada momento, em comunhão com Deus. As crianças, isso é privilégio das crianças também. Assim como foi com Cristo, estarem a cada momento em comunicação com Deus. Que que a oração seja a respiração da alma das próprias crianças. Nós alimentamos as crianças com questões que não são pecaminosas. Ah, um desenho ali, mas esse desenho, e eu já fui, eu já fui criança, e até mesmo na minha adolescência assisti muitos filmes e seriados, e eu sei, e acredito que muitos daqui sabem, que isso, hum, eles tiram os nossos pensamentos de Deus, que nem ela mais fala aqui, ó, é, mudam a nossa mente, a gente fica pensando nessas coisas, olha, principalmente a leitura de novelas, no caso de romances, de novelas, resultam em castelos no ar e sentimentalismo doentio, a gente esperando o príncipe encantado, e Satanás ele consegue mudar a nossa visão através disso. E nós temos um outro, entre as casas de diversões, a mais perigosa é o quê? É o teatro. Em lugar de ser uma escola de moralidade e virtude, como costuma ser chamada, é ele justamente o viveiro da imoralidade. Hábitos viciosos e tendências pecaminosas são fortalecidos e confirmados por esses entretenimentos. As cantigas baixas, os gestos, expressões morais, expressões e atitudes indecentes corrompem a imaginação e rebaixam a moral. Todo jovem que assiste habitualmente a tais exibições será corrompido em princípio. Não existe em nosso país influência mais poderosa para corromper a imaginação, destruir as impressões religiosas e enfraquecer o gosto pelos prazeres tranquilos e as sóbrias realidades da vida do que os divertimentos teatrais. O único caminho seguro é evitar o teatro, o circo, acabei esquecendo de sublinhar esse outro, o circo e todos os lugares, os outros lugares de diversões duvidosos. Na época era o teatro, né? Hoje o teatro são os cinemas, são os filmes. E Ellen White fala que não existe outra forma mais eficaz de Satanás mudar a mentalidade dos cristãos com esses filmes. Ali, Satanás coloca sutilmente aquele sentimentalismo doentio que você precisa encontrar a sua alma gêmea, que não é Cristo que vai lhe mostrar, mas você precisa encontrar a pessoa que você tem interesse, aí vocês vão ter um momento de familiaridade devida, ou, enfim, vocês acreditam que vocês captaram, que vocês sabem. Não, não existe, não existe realmente questão mais perigosa é, do que os filmes.
E aí nós temos também hoje é, os vídeos, né? De uma maneira muito mais acessíveis através do YouTube, através das redes sociais. Então, e aqui filmes, vocês entendam também, né? Como novelas, como seriados, tudo isso entram aqui também nos contos, né? E também entram no teatro. Tudo isso é uma escola de imoralidade. Bom, então nós vimos aqui hoje alguns divertimentos. E aqui nós temos o gráfico geral. Eles, vejam aqui, ó, brincadeiras e jogos no caso. Tem algumas que são aprovadas e outras reprovadas. A única aprovada por Ellen White são caminhadas, natação, excursão na mata, brincar na neve, brincadeiras com bolas, canoagem, passeio de bicicleta, corrida, cavalgada, escalada em árvores. Para as crianças, né? Brinquedos e parquinhos também aqui para as crianças. E aqui as brincadeiras saudáveis, claro, não competitivas, não corrida de bicicleta, não corrida aqui no caso corrida de verdade de você fazer competição com outro, mas corrida na natureza, né? Ao invés de caminhar, correr. Essas são, esses são os divertimentos dentro das brincadeiras e jogos aprovados por Ellen White. Dentro dos sports and plays. Mas nós temos, como Ellen White mesmo fala, a maior parte dos divertimentos, dos sports and plays, são criados hoje por Satanás. E aqui nós temos os jogos, jogos de cartas, xadrez, damas, bilhar, boliche, dança, jogos de apostas, loteria, jogos de cartas em geral, jogos de tabuleiros em geral, jogos de mesa, videogames. As brincadeiras fúteis, né, que nós vamos ver melhor na sexta-feira, que são as guerras de travesseiros, concursos de comer tortas, corrida de três pernas, gincanas e brincadeiras dessa natureza no geral. Temos aqui assistir ou participar de competições, né? Jogos esportivos no geral, corridas de bicicletas, corridas de cavalos. Isso. Ah, eu esqueci de avisar, gente. Vocês veem aqui que tem alguns textos, alguns tipos de atividades, né? Que não estão em itálico. Esses não em itálico são citados por Ellen White. E os em itálico são os extraídos do princípio. Então, aqui nós temos futebol, vôlei, basquete, Fórmula 1, UFC, corridas de bicicletas, né, participar de competições, competição de qualquer brincadeira ou jogo. As reuniões frívolas, né, onde é gargalhadas altas, piadas tolas e amor à aparência e ao vestuário. E também outra brincadeira e jogo, barra jogo, classificado por Ellen White como impróprio, é o teatro, as novelas literárias, livros de contos, mitos, ficção, circo, filmes, seriados, novelas, parque de diversões. Tudo isso é reprovado pelo espírito de profecia. Talvez você tenha ficado um tanto assustado ao ver isso. Muitos de vocês talvez já conheciam algo semelhante, que Ellen White tinha falado isso, mas outros, nossa. Mas é isso que exatamente são essas atividades que nós vemos na igreja, é exatamente essas atividades que nós vemos entre os jovens. Infelizmente, Satanás ele tem conseguido trazer essas diversões e afastar os jovens de realmente procurar a Deus através desses divertimentos. E não apenas procurar, mas estar cheio do Espírito Santo. Na sexta-feira, nós veremos exemplos práticos, de tudo isso. Nós veremos momentos em que os sanatórios, em que as escolas adotaram esses tipos de atividades. Não atividades que estavam falando o nome de Satanás, mas atividades assim, jogos de cartas. E o que Ellen White fala sobre isso? Como Satanás ele consegue neutralizar o seu espírito através desses divertimentos. Que Deus nos ajude a abrir esses nossos olhos para que nós estejamos cada vez mais atentos e que essas escamas que nós temos em nossos olhos possam cair, nós possamos ver verdadeiramente a malignidade dessas coisas. Eu digo por, por, por experiência própria, eu demorei demorou para que as escamas dos meus olhos caíssem, para que eu vesse a malignidade. A gente vê como brincadeira simples, mas Deus ele pede para que nós evitemos.